Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Vocês vão falar sobre Arsenal e Chelsea, jogo que aconteceu em Londres, vitória do Arsenal por 1-0, partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa que selou a classificação do Arsenal para a grande decisão. Vamos falar muito sobre as escalações das equipes, o Chelsea bastante modificado, a forma como as equipes jogaram também que foi diferente do usual e muito mais sobre o desenrolar aí de como esse resultado aconteceu, essa confirmação do avanço de fase do Arsenal para a decisão, certo? Antes, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou da partida e, claro, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, tá falado? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso campinho para ajudar a ilustrar um pouquinho mais de como foi esse duelo, começando pelas escalações. Primeiramente, o Arsenal, o time mandante. No ponto de vista de estrutura não foi tão diferente do que a gente está acostumado a ver, muito menos se a gente comparar com o quão diferente foi o Chelsea. Linha de 4 atrás, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Nkapie, sem falar no goleiro Kepa, né, goleiro reserva, goleiro de Copas, como costuma acontecer no futebol inglês. Zubimendi como primeiro volante, Rice e Eze como os dois meio-campistas complementares ao volante. Lá na frente, o trio de ataque formado por Madueke, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Saka lesionado, né, não entrou em campo, então o Madueke ocupou essa ponta direita. Eze ganhando uma oportunidade no time titular, ele que perdeu espaço, né, nas últimas semanas, agora com o Odegaard também lesionado, ele começa então em campo. E no mais, é um time bem próximo do ideal, né, acho que dá para mencionar também o Nkapie no lugar do Calafiori, mas porque o Calafiori também está voltando de lesão, ficou no banco de reservas. Já pelo lado do Chelsea, cara, uma mudança assim muito forte. A gente sabe que é uma equipe que realmente muda bastante a escalação titular, reveza bastante as peças, tanto o Maresca quanto agora o Rossinior. Só que dessa vez foi uma mudança bastante brusca, também condicionada, claro, pelas lesões do elenco, não só por lesões, mas também por atletas voltando de lesão que ainda não tinham condição de atuar pelos 90 minutos que entraram aí no decorrer da partida. A gente já vai entrar mais detalhes relacionados a isso, mas jogou com linha de 5 atrás, pelo menos na teoria, e sem a bola foi desse jeito, mas a gente já vai também se aprofundar um pouquinho mais nisso. Gusto como ala pela direita, trio de zagueiros com Fofana, Chalobah e o Rato, e o Cucurella aberto como ala pelo lado esquerdo. Meio campo com os volantes Caicedo e o brasileiro Andrei Santos. Lá na frente, Liam Delap, João Pedro e Enzo Fernandes, e que funcionaram também de uma forma diferente do usual, principalmente o Delap, se a gente olhar que ele está aberto pelo lado direito, a gente nunca viu nada parecido com isso. E o Enzo Fernandes também, que por mais que a gente saiba que ele tem essa chegada no ataque, ele não funciona exatamente como um ponta aberto, na teoria, que consiga desempenhar com características de alguém que desempenhe nessa função de maneira tradicional. Bom, a começar pelo momento do Arsenal com a posse de bola e do Chelsea defendendo sem a posse, o Rice era um volante que baixava bastante por esse lado esquerdo no campo de defesa para formar uma dupla com os Zubimendi por aqui, que dava bastante trabalho para o Caicedo e para o Andrei Santos, que eram respectivamente os encaixes do Rice e do Zubimendi. E não só acontecia isso, como também nesse momento da saída de bola do Arsenal, muitos movimentos coordenados, trocas de posicionamento entre os jogadores aconteciam na intenção de confundir a marcação do Chelsea. Então, por exemplo, acontecia bastante do Eze, que era esse cara que tem a característica mais vertical, mais de ficar próximo da área, ele também baixava para aparecer como opção e contribuir para essa estratégia do Mikel Arteta. Então acontecia, por exemplo, dele baixar por aqui e o Rice é o cara que avançasse, ou até dele baixar por esse lado e o Zubimendi, por mais que ele seja o primeiro volante por característica e por natureza, ele avançar por aqui, mas puramente por uma intenção, por uma estratégia tática, para dar trabalho e fazer essa marcação do Chelsea mexer de um lado para o outro e gerar eventualmente espaços. Então acontecia, como eu falei, do Eze baixar por aqui, o Zubimendi avançar, e esse avanço do Zubimendi exigir uma atenção, né, um acompanhamento, que muitas vezes acontecia do Andrei Santos passar por aqui e exigia que o Enzo ficasse então no Eze, reforçasse essa marcação, como eu falei, no meio campo, por conta do volume aplicado pelo Arsenal. Quanto aos laterais,
Os alas do Chelsea subiam bastante, então o Cucurella ficou no Timber, quando o Chelsea subiu a marcação, nesse momento da saída de bola do Arsenal. O Gusto subiu bastante no Hincapié, e aí sobravam o João Pedro e o Delap, que atua bastante aberto pela direita, mas também centralizava nesses momentos de marcação. E por mais que aqui nesse cenário esteja encaixado, né, o Chelsea conseguia fazer as compensações necessárias, toda hora, em todo momento acontecia essas alternâncias de posicionamento do time do Arsenal, que exigiam bastante trabalho, bastante movimentação do sistema defensivo do Chelsea. Chegava a acontecer também do Timber se deslocar dessa lateral direita e partir para o meio campo para agregar ainda mais esse volume e confundir mais ainda a marcação do Chelsea, deslocando também marcadores de outros setores do campo para esse meio campo e para que sobrasse, eventualmente, por consequência, alguém livre do Arsenal que conseguisse ter alguma liberdade, seja para progredir com a bola ou até para fazer lançamentos aos atacantes, ou seja, inversões para o Martinelli ou para o próprio Madueke, que fizessem o Arsenal ocupar mais esse campo de ataque. Aqui na frente sobrava o Gyökeres, né, que foi bastante combatido pelo Chalobah, o Fofana aberto, então, marcando o Martinelli e o Rato marcando o Madueke. O Chelsea, por conta disso, e não só por isso, mas também por estar jogando com linhas altas, pressionando bastante lá em cima, conseguiu incomodar muito o time do Arsenal com a bola nos pés. O Arsenal cometeu muitos erros no campo de defesa que gerassem diretamente chance de perigo para o Chelsea, que era uma intenção, né, do time do Will Senior, ainda mais por não ter muitos dos pontos, muitos dos jogadores mais criativos à disposição para o decorrer dos 90 minutos. Seria muito interessante o Chelsea recuperar bolas lá em cima que gerassem oportunidades diretas de gol. Não foi muito o que aconteceu, mas ao mesmo tempo o Arsenal ficou muito desconfortável com a bola e cometeu muitos erros no sentido de ter muitos passes longos forçados, muitos lançamentos forçados para frente que devolviam a bola para o Chelsea. Não à toa, o Chelsea no fim das contas teve mais posse de bola no decorrer do jogo, por mais que não tenha conseguido transformar essa posse em tantas oportunidades claras. Quanto ao Chelsea com a posse de bola, a saída se iniciava desse trio de zaga muito bem alinhado aqui atrás, Fofana, Chalobah e o Rato. Eles começavam conduzindo a bola. Quando o Arsenal subia bastante a marcação, o Gyökeres e o Eze, eles atacavam os portadores da bola e os respectivos volantes, né, o Rice no Caicedo e o Zubimendi no Andrei, assim como o contrário, né, quando era o Arsenal quem tinha a bola, encaixavam aqui nesses volantes. Só que quando o Chelsea conseguia se estabilizar ali na faixa mais ou menos do meio campo ou do campo de ataque, esses atacantes, eles não faziam questão de pressionar os zagueiros lá atrás, eles deixavam os zagueiros ou o portador da bola em si um pouquinho mais soltos, um pouquinho mais livres, e eram eles quem fechavam aqui no Andrei e no Caicedo respectivamente, por mais que não tenham um grande poder de marcação, taticamente era uma estratégia que funcionava, e deixavam esses volantes aqui então de contenção, Zubimendi e Rice, mais soltos para fazer compensações nos momentos que atletas de outros setores do Chelsea centralizassem para tentar criar esse volume no meio campo. Ou seja, o Gusto por aqui, quando ele tentava aparecer com opção entre linhas, era marcado pelo Rice, assim como o Enzo Fernandes, quando ele tentava centralizar por aqui, era marcado pelo Enzo Fernandes. O próprio Cucurella, quando ele chegava por aqui, então o Timber estava sobrando para ficar com ele na marcação. O João Pedro era bastante marcado, perseguido, né, nos momentos que ele tentava recuar, tentava sair da referência pelo Saliba, em outros momentos por esse lado também pelo Gabriel Magalhães, o que também deixava sobrando um dos zagueiros, né? Por exemplo, quando o Saliba perseguia ele, o Gabriel Magalhães ficava sobrando por aqui, e até o próprio Gusto, quando tentava atacar esse espaço, era marcado pelo Gabriel Magalhães. Então foi uma estratégia de marcação muito completa do Arsenal, que deixou jogadores sobrando, como eu falei, para cobrir essas compensações necessárias exigidas pelas movimentações do Chelsea, e sem contar também o Martinelli e o Madueke por aqui, né? Tanto atacando os zagueiros nos momentos, como eu falei, que o Arsenal subia a marcação, quanto também fechando essas linhas de passe, então, do Fofana e do Rato, de repente, quando tentasse encontrar ou o Enzo Fernandes aberto por aqui, ou o Cucurella, desse lado, ou o Gusto, ou o próprio Delap, que ficou aberto por aqui. Inclusive, é um ponto a ser comentado, que não achei que fez muito sentido. O Chelsea entrou com essa escalação alternativa justamente por conta dos desfalques ou dos atletas que estavam à disposição, mas não tinham condições de jogar nos 90 minutos.
mas o Delap aberto por ali foi puramente uma questão tática, só que individualmente ele não pôde agregar em nada, porque não tem absolutamente nada a ver, a grosso modo, com a característica dele. Até o próprio Gil, que estava no banco, por mais que tecnicamente também não seja um grande jogador e não faça uma grande passagem pelo Chelsea, acho que até faria mais sentido, ou deixaria de fazer sentido menos do que o Delap, por ser um jogador de um pouquinho mais de mobilidade, um pouquinho menos restrito, né, àquela área de referência do centroavante comum que a gente está acostumado a enxergar. Só que, no geral, funcionou bastante, como eu falei, essa estratégia de marcação do Arsenal, porque você ocupava mais do que outras áreas, como essa dos zagueiros do Chelsea. Você deixava eles soltos para fazer esse de bola e rodar de um lado para o outro, mas você cobria os setores mais volumosos, por assim dizer, mais ocupados por jogadores do Chelsea, com defensores por ali que dessem conta de compensações e que não deixassem espaços para entre linhas ou pelas alas para que jogadores do Chelsea recebessem livres de marcação. No segundo tempo, a gente finalmente tem as substituições que entregam um maior poderio ofensivo e técnico para o Chelsea, de jogadores que não estavam aptos a jogar os 90 minutos, mas que estiveram à disposição ali na reta final para o Chelsea tentar essa reversão no placar e tentar essa classificação. No primeiro momento, numa troca dupla entre o Palmer no lugar do Delap e entre o Estevão, ponta direita, no lugar do Rato, o zagueiro. Então o Estevão vai ficar aqui aberto na ponta direita, o Palmer joga centralizado, o João Pedro continua como o atacante de referência na teoria, o Enzo Fernandes continua aberto aqui pelo lado esquerdo, centralizando também, e o Chelsea remonta a linha de 4, como a gente está acostumado a ver tradicionalmente, Fofana e Chalobah como dupla de zaga, o Couré na lateral esquerda, Gusto na lateral direita e a manutenção dos dois volantes, o Caicedo e o Andrei Santos. Depois a gente tem as substituições do Arsenal, a entrada do Trossard no lugar do Madueke, que aí gera a inversão, né? O Martinelli passa a jogar aqui por esse lado direito, como a gente já viu em algumas outras ocasiões, em alguns outros segundos tempos do Arsenal, e o Trossard jogando aqui pelo lado esquerdo, então em cima do Gusto, e na mesma parada, né, foi uma troca dupla, entra também o Havertz no lugar do Gyökeres, que no momento que o Arsenal seria pressionado e jogaria atrás sem a bola, a presença do Havertz ali faria mais sentido, por ter essa velocidade, por ter esse pique para participar de contra-ataques, faria mais sentido que o Gyökeres ali por característica. Depois a gente tem mais duas trocas pelo lado do Chelsea. Primeiro, o Garnacho entrando no lugar do Andrei Santos, ele joga aberto aqui por esse lado esquerdo, o Enzo volta para montar a dupla de volantes com o Caicedo, só que isso torna o Chelsea mais ofensivo, não só por ter um jogador mais vertical aqui por característica que é o Garnacho, como também por ter o Enzo aqui nessa dupla de volantes, que é um cara que mesmo estando nessa posição, avança bastante essa faixa do campo aqui do meio para o lado esquerdo, invade esse meio espaço, faz uma companhia boa aqui para o Palmer, até para o João Pedro também. Então o Chelsea foi aos poucos ficando mais vertical. Também teve no final uma substituição do Gusto pelo Achimpong, que até coloca um cara menos incisivo, né, do que o Gusto naquele setor, mas também foi por uma questão de necessidade. No geral foi o Arsenal mantendo, né, o time na estrutura para se defender e segurar a classificação, e o Chelsea tentando cada vez mais atacar, coisa que não foi suficiente. Não foi um jogo no geral muito inspirado das duas equipes, de muitas chances, de muita criatividade, muita criação. Duas equipes enfrentando lesões, o Chelsea que não consegue ter uma cara, pelo menos no sentido de nomes ali, de escalação, de parte técnica e ofensiva também, como eu falei, né, porque não tem muitos jogadores à disposição, e hoje teve que trocar o esquema de forma brusca, e o Arsenal também enfrentando ali algumas lesões, tendo que improvisar, mas com um elenco bastante profundo, né, montado justamente para enfrentar esse tipo de situação que atrapalhou muito nas últimas temporadas e faz o Arsenal crescer de patamar e ter a possibilidade de continuar brigando por coisas grandes na temporada, apesar das contusões, caso mantenha, claro, a constância no desempenho. Tá falado? Deixe nos comentários se você sentiu falta de algum ponto dessa análise, se você discorda de alguma coisa, vamos trocar essa ideia. Não esquece de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. Deixar seu like também, que ajuda bastante, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, tamo junto, satisfação e até mais.